vídeo aqui da Humanai, Núcleo de Psicologia, Cultura e Livraria. Hoje nós vamos falar das emoções na medicina tradicional chinesa. Mas antes da gente estar falando, deixe o seu joinha, compartilhe nossa página, entre nas nossas redes sociais e deixe a sua opinião. Isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos estar falando sobre a medicina tradicional chinesa e o que as emoções afetam os órgãos. Então, para a medicina tradicional chinesa, cada órgão está relacionado a um tipo de emoção. Então, por exemplo, nós vamos começar com o fígado e a vesícula biliar, que corresponde ao elemento madeira e está relacionada com a raiva. Então, o que a gente precisa entender sobre isso? Pessoas que têm um comportamento muito característico desse tipo de emoção, elas podem estar com um desequilíbrio nesses dois órgãos. Está afetando. Essa raiva está afetando demais o fígado e a vesícula biliar. E isso causa uma desarmonia. Muitas vezes a pessoa tem comportamentos explosivos, né? Aquele rosto vermelho, fala com agressividade. Então, são comportamentos que estão vinculados com essa desarmonia no elemento madeira. E isso vai afetar todo o ciclo de estabilidade. O que acontece? Essa raiva sobe, a pessoa fica aqui vermelha, né? Então, ela sobe para o elemento fogo. A madeira acende o fogo. Então, a raiva vai deixar a pessoa do elemento fogo, o elemento fogo muito exacerbado, muito nervoso. O risco de problemas no coração aumentam, pressão alta, algum comportamento impetuoso sem pensar, porque desequilibrou esse coração em função da raiva. Olha que importante. A pessoa está com deficiência de fígado, deficiência de vesícula biliar e sobrecarregando o coração. Vamos para o próximo, que é o coração, né? O coração e o intestino delgado, que é o seu par acoplado. Então, esse órgão ele está relacionado com a alegria. O coração, para a medicina tradicional chinesa, é a casinha da mente, do Shen. É lá que a nossa mente fica guardada. E o que acontece? O coração em desarmonia, essa mente fica perdida. É onde a gente cria ansiedade, onde as sensações que algo ruim vai acontecer, porque o coração está em desarmonia. Outra característica importante do comportamento em desarmonia do coração está relacionada com aquela pessoa que ri de desespero. Qualquer coisa que você falar, ela ri de desespero. Porque a alegria é o sentimento que está relacionado ao coração. Só que a gente ri de qualquer coisa não é normal, né? Então a gente também tem que verificar isso. E aí o que vai acontecer? O coração sobrecarregado vai afetar todo o resto dos elementos. O próximo elemento que a gente vai falar e o órgão relacionado seria o elemento terra, que está relacionado ao baço pâncreas e ao estômago. E o sentimento que está vinculado a ele é o pensamento. Pessoas que pensam demais, aquele pensamento obsessivo, que em todo lugar estão pensando, elas têm características de um problema tá na cabeça delas e elas ficam. Isso sobrecarrega o baço, faz muito mal, porque você não consegue digerir esse pensamento. Você tem que digerir ele, você tem que entender, muitas vezes você tem que aceitar, porque não tem o que fazer. E aquilo fica na sua cabeça. E vai comprometendo o baço e vai comprometendo o estômago. Pensa na comida parada no estômago. É esse sentimento que a gente tem, né? Em relação àquele pensamento que a gente não digere. E ele fica lá perturbando a gente. Então é importante que tem coisas que a gente consegue fazer e tem coisas que a gente não consegue fazer. Resiliência é muito importante pro baço pâncreas. E o próximo sentimento que nós vamos estar falando é a tristeza, que está relacionado com o pulmão e com o intestino grosso. A vida não é só feita de alegrias. Existem tristezas também. Passar por um período de luto, perder um ente querido, faz parte.
é um processo, mas permanecer nesse luto por muito tempo não é legal. Então é importante você verificar assim, há quanto tempo você está passando por aquele sofrimento, aquela tristeza, ela não está além do necessário, a tristeza te paralisa, né? Ela tem que passar. Pensa no movimento do pulmão, que é um movimento de inspiração e respiração. Então você puxa o ar, só que você não consegue prender o ar, ele tem que ir embora. Então você tem que entender que na vida as coisas passam. Você inspira e você expira. É a mesma coisa o intestino grosso, que é o par do pulmão, do elemento metal. Você não pode reter. Você tem que expulsar aquilo que não te serve mais no organismo, certo? É a mesma coisa com acontecimentos bons e ruins na nossa vida. Então, pessoas que ficam muito presas a um acontecimento triste, elas vão guardando aquilo, elas vão retendo. E não faz parte, o processo do pulmão e do intestino grosso, você tem que eliminar. É um ciclo de renovação. Então, para pensar, meu intestino está preso, o que está acontecendo? O que eu estou segurando? O que eu não estou elaborando? O que eu não estou deixando que a vida leve embora? Essa é a simbologia do elemento metal. E por último, nós vamos falar do elemento água, que ele está relacionado com o rim e com a bexiga. O elemento água ele é muito importante, porque ele está relacionado com o medo e com a força de vontade. Então, pessoas com desequilíbrio no elemento água, elas vão apresentar problemas de urina, infecção de urina, vão apresentar pedras nos rins, elas vão apresentar síndromes do pânico, porque está tudo relacionado com o medo. E o rim, ele é um dos órgãos mais vitais para a medicina tradicional chinesa, porque é onde armazena a nossa essência. Então, cuidar dessa água, né? Se a gente parar para pensar, a vida corrida que a gente leva. Então, se a gente está com excesso de coração, o nosso rim está deficiente. Se a gente está com excesso de madeira, a madeira dá a base para o fogo. O coração fica em excesso, o nosso rim fica deficiente. Se a gente está muito triste, o coração não tem fogo. Por quê? Porque o pulmão está chupando toda essa tristeza. Então, para entender que cada emoção que a gente vive interfere no nosso funcionamento do corpo como um todo. E olhar para isso e entender que a medicina tradicional chinesa, ela busca esse equilíbrio. Ela não trabalha a doença de forma isolada. Então, assim, não que você não deva ir no seu médico ocidental, é muito importante, o trabalho é em conjunto. A medicina tradicional chinesa, ela vem para ajudar a medicina ocidental, ela é um complemento nos tratamentos. Mas nós olhamos o indivíduo como um todo. As questões emocionais que estão afetando os órgãos e as vísceras, se existe um desequilíbrio energético, pode ser que o desequilíbrio energético esteja acarretando a tristeza do pulmão, ou pode ser que a tristeza esteja desequilibrando o pulmão. Então a gente consegue avaliar tudo isso e entender o que você está fazendo da sua vida para criar aquela desarmonia. Então eu acredito que vale muito a pena você vir conhecer a medicina tradicional chinesa, porque ela traz algumas respostas importantes dos caminhos que vocês estão seguindo, certo? Aqui tem alguns livros que falam um pouco de doença que a gente acredita que seja importante até para vocês terem um referencial. Esse daqui é a doença como caminho. Então, aspectos simbólicos que traz a questão da doença. A doença como linguagem da alma. E esse daqui é a doença como símbolo, tá? É a questão da psicossomática, entender que quando a gente está doente, o corpo fala de alguma maneira, tá? Não é só a questão da doença física, ela traz um aspecto psíquico. E esse livro fala sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha, compartilhe a nossa página, entre nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário que a gente está respondendo. Gente, um beijo. Até a próxima.